Olá, estamos começando mais uma live. Benção. Vamos hoje falar sobre um tema muito importante. Qual a importância do conhecimento? Mas antes de iniciar a pergunta, quero que você compartilhe, convide alguém, diga onde você está assistindo essa live. Nós estamos gravando do Rio de Janeiro. E para a gente é muito importante que você compartilhe essa live, fale, comente e pode colocar algumas perguntas que vamos tentar responder. Nós estamos aqui com o pastor Isaías, professor. É muito gratificante esse professor, esse amigo, no qual eu conheço já há muito tempo, e nós vamos tratar desse tema que muitos às vezes ignoram, a importância do conhecimento. O que você acha? Vamos aí participar, comentar e divulgar. É um prazer, pastor Isaías, estar aqui com o senhor. A paz, meu amigo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, essa rica oportunidade que nós temos de estar aqui juntos, produzindo conhecimento. Vamos falar de conhecimento e já estamos na produção do conhecimento. E precisamos iniciar sempre agradecendo a Deus o privilégio de poder aprender mais, desenvolver mais a nossa vida. Quero também te agradecer, Felipe, aí, o convite de poder participar dessa live, desse momento tão especial. E falar sobre conhecimento é imprescindível nos dias de hoje, porque nós vivemos a era do conhecimento e da informação. Quem tem um mínimo aí de busca de conhecimento, quem está estudando, quem gosta de ler, quem está antenado com as coisas que estão acontecendo, né? Não é alienado, sabe que a nossa sociedade hoje gira em torno do conhecimento, né? O advento da internet, dos computadores pessoais, dos celulares, né? Todo mundo hoje está aí, ó. Eu chego a brincar e falo que isso aqui é a nossa alma, né? Quando alguém esquece, esqueci o celular, esqueceu a alma, porque Quase tem um infarto. todo mundo está conectado. E o que conecta as pessoas é exatamente a informação, é o conhecimento, né? Quem está assistindo essa live agora está aí num momento de desenvolvimento do conhecimento através de informação. Então, a relevância do tema é indiscutível. Quem fica fora desse mundo de conhecimento vai ficar estagnado na vida, não vai progredir, todo mundo vai passar por ele e ele vai ficar para trás. Então, o tema é importantíssimo. Você que está aí assistindo, fique com a gente. Vamos falar de assuntos, né, de temas importantes dentro desse mega tema que é a importância do conhecimento. Fique com a gente, eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai sair daqui com a sua mente mais aberta e vai também estar melhor preparado para crescer, para interagir, para ocupar o seu lugar no tempo e espaço que você vive. E quem quiser conhecer mais o professor, vamos chamar assim, que a gente vai falar sobre conhecimento. Ele é diretor da Faculdade Vitória em Cristo. Vou deixar aqui o link, se você quiser conhecer sobre os cursos, todo o material, graduação, pós-graduação, cursos livres, seminários. E olha, o seminário é espetacular. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei na faculdade, né? Eu sou o pastor Felipe Malafaia e contribuo lá na Devec Taquara, junto com o pastor Isaías, nosso professor, ele é o vice-dirigente da Devec Taquara. Então, se você quiser conhecer mais, faculdadevitoriaemcristo.org, e também a pedido dele mesmo, tá? O próprio diretor da faculdade
você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp. É isso mesmo, gente. Ele vai tirar suas dúvidas, vai explicar tudo sobre qualquer curso que você tenha dúvida, tá bom? Então, se você quiser anotar aí, mandar um WhatsApp para ele. Tem curso grátis também, né, pastor? Tem curso grátis e ele depois, lá no final, vai falar mais um pouquinho sobre a faculdade para você poder conhecer mais e também pode falar aí no WhatsApp com ele, que ele vai ter o maior prazer em responder. Vamos lá, então, professor Isaías, fazer a primeira pergunta. O conhecimento pode transformar a vida de uma pessoa e de que maneira? Essa aí é a pergunta base, né? A gente já iniciei falando sobre a questão do conhecimento, sobre a importância que cada um deve dar ao conhecimento. A Bíblia fala sobre isso, né? Adquire o conhecimento. O conhecimento é mais precioso do que rubis, do que pedras preciosas. Não tem nada, né? As pessoas usam algumas frases que são muito interessantes, né? A pessoa pode perder tudo, mas ela não pode, o conhecimento dela ninguém arranca, né? Faz parte da história dela. E tem um filme muito interessante que conta a história de um homem que foi aprisionado injustamente e na prisão ele conhece um outro homem que está lá, é uma prisão inexpugnável, uma prisão onde ninguém consegue sair. E eles fazem, talvez você já esteja pensando aí o nome do filme, né? Não falei o nome do filme, mas quem gosta sabe, talvez já tenha identificado. Vou falar mais um pouquinho. Olha eu aqui trabalhando, instigando aqui a sua mente para você pensar. E eles então fazem um projeto para sair, para fugir dessa prisão e passam ali anos. Esse homem que foi preso, ele era analfabeto, ele não sabia nada. E o outro que ele conhece era um homem erudito, falava vários idiomas, conhecia história, sabia de tudo, e ele já era mais velho. E ele então ensina o mais novo tudo aquilo que ele sabe. E durante os anos que eles passam ali cavando o túnel para fugir dessa prisão inexpugnável, ele vai aprendendo. E quando chega na hora que eles vão sair, o homem mais velho, ele morre na prisão, ele não consegue sair, ele fica soterrado debaixo do túnel. E esse homem mais novo, então, consegue fugir, se fazendo passar por ele, e ele inicia uma nova vida, né? E ele é uma outra pessoa, não só pelo que ele viveu ali naquela prisão, sendo preso injustamente, mas principalmente pelo conhecimento que ele adquiriu. Você já sabe o nome do filme? E aí, quer que eu fale? Quer que não sabe não, Felipe? Olha, essa é a história do Conde de Monte. Verdade, verdade. Eu pensei nele, mas eu falei, será que é esse? É Mas aí ele eu falei, mesmo, não, né? fiquei Teve um meio remake aí receoso. agora, o pessoal fez um filme novo. Ele é uma história clássica, né? É Não é só um filme, espetacular esse filme. é uma Muito literatura, bom. e já vem sendo feitos filmes há vários anos. Mas o que me chama muita atenção, às vezes a pessoa assiste o Conde de Monte Cristo ou lê e fica focado na questão da vingança, né? Ele vai se vingar É, daqueles que o prenderam injustamente. Mas o que mais me chama a atenção no filme é a transformação da vida dele a partir do conhecimento que ele adquire. Porque ele é preso porque ele é um cara inocente, porque ele não vê o que estão fazendo com ele. A causa da prisão dele é uma carta que ele leva de Bonaparte para outra pessoa, e essa carta é uma carta em que ele está entregando a nação dele, só que ele não sabe ler. Então ele vai ali, sabe, sem nenhum cuidado com isso, mas o que faltava nele era o quê? Era conhecimento. A partir do momento que ele é educado, que ele aprende a ler, que ele aprende a lidar com a matemática, que ele aprende história, a mente dele se torna outra. Então, o conhecimento transforma, sim, a vida de uma pessoa.
tá? Em todos os aspectos. Quanto mais a pessoa adquire conhecimento, mais essa pessoa fica perspicaz, mais ela fica... mas ela tem a condição de uma percepção mais aguçada. Quem faz isso é o conhecimento. A nossa mente, vou fazer aqui uma analogia entre a mente e o corpo. O pessoal hoje está muito forte, isso é ótimo, né? A questão da academia, do exercício físico, né? Uma coisa que no passado ninguém falava tanto sobre isso, e hoje isso é um tema muito, muito falado o tempo todo, aí as pessoas estão comentando. Quando a pessoa vai para uma academia e ela começa a malhar, o que acontece com os seus músculos? Os músculos são desenvolvidos, né? São trabalhados. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quando a pessoa trabalha a mente, ou seja, quando ela adquire conhecimento, quando ela estuda, quando ela lê, quando ela raciocina, quando ela pensa, a mente dela começa a se desenvolver. Então, para que você que está assistindo tenha aí uma mente perspicaz, aguçada em todas as situações da vida, o caminho não há outro. O caminho é desenvolver o seu conhecimento. Muito bom, muito bom. E também é importante você estar perto de pessoas, né? Eu posso dar um exemplo aqui desse meu amigo aí com quem eu falo, Isaías, que perto dele todo mundo já sabe. Você tem que estudar. Se não estudar, mas por quê? Ele incentiva, ele ajuda, ele está sempre aí disponível. Então, se você quiser conhecer algum curso da faculdade, quer crescer, quer melhorar na sua carreira profissional, na sua vida ministerial, é algo assim extraordinário os cursos da Faculdade Vitória em Cristo. Ele vai te dar toda a orientação, vai te dar todo auxílio, vai ter toda a paciência do mundo, que ele vai te dizer o que vai ser melhor para você e algumas dicas, né? Então, muito bom essa sua explicação, Isaías. O conhecimento ele pode transformar uma pessoa e de que maneira, né? Que você já dentro desse contexto já falou quais as maneiras que vai ser transformada. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Existe algum tipo de conhecimento que não seja útil? Por quê? Boa pergunta, hein? Então, o que acontece, né? Hoje, as pessoas precisam selecionar, né, Felipe? Meu amigo pastor Felipe. E eu aconselho muitas pessoas nessa área, né, em busca do conhecimento. É um ministério que Deus colocou na minha vida, eu tenho convicção disso, né? Porque, além da importância, isso me traz muita alegria. Eu gosto muito de poder orientar, conversar com as pessoas, e não apenas na área ministerial, na área profissional também, né? Além de diretor da Faculdade Vitória em Cristo, eu sou coordenador de polos de uma grande universidade, que é a Universidade Cruzeiro do Sul, e eu tenho lá cursos de graduação em administração, economia, nutrição, minha filha está fazendo nutrição agora, relações internacionais, diversos cursos de graduação, e muita gente vem conversar sobre carreira profissional, o que fazer, qual o melhor caminho, qual o melhor curso, se faz uma segunda graduação ou se faz uma pós-graduação. Então, o que eu vou falar para responder exatamente essa pergunta, tá? Primeiro, que existe conhecimento que ele trabalha o lado mal, né? O mal também trabalha o conhecimento. Então, esse tipo de conhecimento que não desenvolve coisas boas, ele não é útil para nada. Pelo contrário, ele vai levar a pessoa a uma situação pior do que a que ela possa estar hoje. Tá? A palavra para responder essa pergunta é seleção. Então, você tem que aprender a selecionar aquilo que você acessa, aquilo que você lê, aquilo que você assiste, né? Todas essas formas que o conhecimento chega para você, você tem que aprender a selecionar, porque há uma enxurrada de informação na nossa frente, né? Pegou o celular, ligou a televisão, e literatura também, né? Livros que não servem para nada. Eu não sou contra o entretenimento, tá? O entretenimento ele é necessário
porque ele desenvolve lazer, porque ele traz para nós momentos de relaxamento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um conhecimento que, na verdade, não vai agregar nada para a pessoa e, pelo contrário, vai fazer com que ela venha regredir. Por quê? Porque está gastando tempo dela inutilmente. Então, esse tipo de conhecimento não é útil. É um conhecimento que não vai te fazer crescer. Pelo contrário, vai te estagnar e, te estagnando, te faz regredir, porque o mundo anda para frente, todo mundo está crescendo, você está parado, você está ficando para trás. Tá? E agora eu vou falar de uma outra coisa sobre essa pergunta, que é a sua finalidade. Né? A gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter alvos a alcançar. Quando você traça uma meta bem objetiva, clara do que você quer, você tem que começar a selecionar o tipo de conhecimento. Eu não estou falando de um conhecimento que é ruim, não. Ele é um conhecimento bom, só que ele não é útil para o seu objetivo. Entende isso? Então, existe algum tipo de conhecimento que não seja útil? Sim. Por quê? Se você traçou uma meta e você tem um objetivo a ser alcançado, você tem conhecimentos que vão te ajudar a chegar lá. E conhecimentos que não são relevantes para o alcance daquele objetivo que você deseja. Nesse contexto, aquele conhecimento, aquele tipo de conhecimento não é útil. Então, a resposta para essa pergunta é seleção. Tem que selecionar. Né? E, de novo, eu volto lá no início, quando eu falei sobre essa perspicácia, sobre essa capacidade de observação, de análise, de decisão que o próprio conhecimento gera em nós, ela aqui se torna muito aflorada, porque e isso tem muito a ver, vou fazer aqui um parênteses dentro dessa pergunta, né? Isso tem muito a ver com a nossa formação. Quem é pai e mãe que está aí assistindo, tá? Se preocupe muito com a formação do seu filho, porque isso é a base. Então, se ele desenvolve esse conhecimento lá na base, como é que faz isso? Através de leituras, né? Através de boas escolhas. Hoje não tem como fugir do audiovisual, né? Durante muito tempo, televisão e vídeo, isso era totalmente condenado, não tem como fugir mais disso. Televisão, vídeo, celular, faz parte da nossa vida. O que nós temos que aprender é usar bem. Então, vou dar um exemplo. Uma criança, um adolescente fica um tempão lá naquele joguinho. Aquilo desenvolve o quê na vida dela? Nada. Então, ela está perdendo tempo. Lá na frente, ela vai ter uma deficiência nessa área cognitiva, na área do conhecimento. Agora, se ela gasta o tempo dela lendo, não preciso nem falar, né? Que a leitura, a boa leitura vai desenvolver várias coisas. Posso falar disso até depois, numa live, a gente pode conversar só sobre leitura, porque é um tema importantíssimo. Mas vamos usar o audiovisual. Mas ela está assistindo um filme que vai trazer para ela um conhecimento, uma leitura, como esse que eu acabei de falar, do Conde de Monte Cristo. Isso vai ser útil para ela? Vai, porque isso faz parte da formação dela. Então, quem é pai, mãe, se preocupe com a criação, com a construção do conhecimento na vida do seu filho. E aí, lá na frente, volto para a nossa pergunta, ele vai conseguir fazer boas escolhas, fazer uma seleção de um conhecimento que vai ser útil para ele. Entendeu? Então, existe algum tipo de conhecimento que não seja útil? Sim. De modo geral, aquele conhecimento que não agrega nada, que, pelo contrário, traz malefícios para a vida da pessoa, e num contexto específico de objetivos, finalidades a serem alcançadas, um conhecimento que não vai agregar nada no alcance desse objetivo, não é útil. Uma experiência que eu tive, que enquanto o senhor estava falando, eu lembrava, quando, por eu ser empresário, né, hoje eu não tenho mais loja física, né? E na época que eu tinha que contratar funcionário, era muito interessante sobre esse conhecimento, porque você não só fazia entrevista e a pessoa não sabia informações básicas. No currículo,
Ele colocava tudo e não tinha nada muito específico. Então, assim, para você que quer uma área profissional, se especialize, porque a especialização que vai fazer você se tornar num especialista. Então, tinha muita dificuldade que a pessoa, uma hora fazia gastronomia, outra hora fazia psicologia, outra hora fazia administração, outra hora fazia área teológica e botava tudo no currículo, e quando você via, não tinha nada, não era especialista em nada. Então, era algo que me deixava muito preocupado, porque cada hora ele queria fazer uma coisa, ele não terminava, cursando, já cursei, não concluía e não se tornava especialista em nada. Vamos para a segunda pergunta. A experiência de vida é tão importante quanto o conhecimento acadêmico? Sem dúvida que sim, né? A experiência, ela traz muito conhecimento para a gente, né? O conhecimento empírico, conhecimento que a gente adquire no fazer, no desenvolver das coisas. E esse conhecimento é importantíssimo. É claro que, se nós analisarmos aí a experiência de vida, ela vai trabalhar dentro do nosso tempo de vida. Então, quanto mais uma pessoa vive e ela é uma pessoa antenada, uma pessoa que busca o conhecimento, uma pessoa que está aí no campo se aprimorando, essa experiência que ela vai ter vai se encontrar com o conhecimento acadêmico e vai dar para ela uma base muito boa, tá? Uma questão que eu trago dentro dessa pergunta é que existem pessoas que menosprezam o conhecimento acadêmico em função da experiência de vida. Isso é um erro, tá? A experiência de vida é tão importante quanto o conhecimento acadêmico. Concordo com essa frase, digo que sim para essa pergunta, né? Claro que uma pessoa que desenvolve aí durante anos uma atividade, né? Essa experiência dela conta muito, gente. Quantas coisas ela passou, quantas coisas ela viveu, quantos problemas ela resolveu, e isso contribui demais para o momento em que ela se encontra hoje. Isso é valor, né? Isso deixa essa pessoa numa posição superior. É tanto que as empresas hoje, elas buscam profissionais, na maioria das vezes, né? Tem situações específicas que é o contrário disso, mas na maioria das vezes as empresas buscam profissionais que já tenham experiência, né? Muitos alunos que se formam, jovens, me procuram, poxa, professor, a gente não consegue vaga porque a vaga está lá pedindo 5 anos de experiência. Como é que eu vou ter 5 anos de experiência se eu acabei de me formar agora? Né? Não tem Isso é um como. grande debate É um no grande mercado de debate. trabalho. Mas por que as empresas querem isso? Por conta da resposta dessa pergunta, né? A experiência de vida é importante, tão importante quanto o conhecimento acadêmico. Então, a empresa quer alguém que já tenha experiência naquela função, que não vai chegar ali sem nunca ter vivenciado. Um outro detalhe importante aqui, eu vou voltar, que eu quero mostrar a importância do conhecimento acadêmico também, porque muitos desprezam, isso chega num nível em que algumas situações, a experiência de vida ela é mais valorizada do que o conhecimento acadêmico. Isso é um grande erro. Essa balança tem que ficar equilibrada, tá? Equilibrada. E sobre a questão dos jovens que se formam, como resolver isso, né? O que eu oriento? Eu digo para eles o seguinte, vão procurar um estágio, né? As empresas abrem muitas oportunidades de estágio também. A pessoa não quer passar pelo processo do estágio. E o processo do estágio é exatamente para dar a essa pessoa que acabou de se formar um pouco de experiência para que ela possa prosseguir. E eu conheço muitas situações que a pessoa entrou como estagiário, se desenvolveu muito bem e acabou sendo contratada como professora. Eu sou um exemplo disso. No início da minha carreira, eu recebi um convite para fazer estágio numa escola. Iniciei como estagiário e 6 meses depois eu estava contratado como professor. Então, assim, o estágio é um caminho para resolver. Mas, para fechar esse ciclo dessa pergunta, né, quando eu disse que algumas pessoas valorizam demais a experiência de vida em detrimento do conhecimento acadêmico, isso é um grande problema.
Porque o conhecimento acadêmico, ele traz para nós, experiências até e também assim caminhos que a experiência de vida não dá, né? Porque a experiência de vida ela é empírica, como eu disse, ela é do dia a dia, ela é do resolver dos problemas. E o conhecimento acadêmico ele é teórico. Então, enquanto a experiência de vida está ligada à prática, o conhecimento acadêmico está ligado à teoria. E na questão teórica existem muitos estudos. As pessoas estão sempre estudando todas as áreas do conhecimento e todas as áreas do desenvolvimento social, desenvolvimento empresarial. Existem muitas pesquisas dentro das universidades acerca de cada área do conhecimento. Então, quando você vai para um curso superior, né, uma graduação ou uma pós-graduação, ou até mesmo um curso técnico, você vai aprender coisas que a experiência de vida não te ensina. Sabia disso? Então, é tão importante quanto a experiência de vida o conhecimento acadêmico. Como eu disse, tem que haver um equilíbrio aí, né? Não posso supervalorizar um em detrimento do outro. Eu tenho que ter o conhecimento acadêmico e, a partir desse conhecimento acadêmico, aí é o melhor dos mundos, desenvolver a experiência de vida. Eu conheço pessoas que fizeram o caminho inverso, acabaram desenvolvendo uma experiência de vida, e quando eu estou falando disso, eu estou falando de vida profissional, tá? Desenvolveram atividades num ramo profissional sem o conhecimento acadêmico. Isso é muito comum no meio empresarial. E aí a pessoa vê ali uma oportunidade, começa a desenvolver, o negócio vai crescendo, só que chega uma hora que ela fala assim, eu preciso de mais conhecimento. Fica limitado, né? Fica limitado, eu preciso de mais conhecimento. Aí inverte o caminho. Aí ela vai para o conhecimento acadêmico depois de ter desenvolvido uma experiência de vida naquela área. Agora, o ideal qual é? É desenvolver o conhecimento acadêmico e depois você ter a experiência de vida dentro daquele conhecimento que você já adquiriu, já desenvolveu, e aí você vai de uma maneira muito melhor, né? Está muito mais bem preparado para enfrentar os desafios que você vai ter naquela carreira. O importante é que a gente tem visto que quando a pessoa ela tem aquele conhecimento que já começou a trabalhar, às vezes ela não sabe responder o porquê que faz certas funções. Você pergunta, por que você faz isso? Aí a pessoa responde, porque me ensinaram dessa forma. E o conhecimento acadêmico, ele vai te detalhar e vai ensinar o porquê precisa fazer daquela forma e que se fizer de outra forma, você vai estar errando ou você vai saber explicar o porquê que chegou àquele ponto e àquela forma, né? Então, é muito importante você andar junto com o conhecimento não só acadêmico, mas como experiência de vida, porque aí você vai trazer, como o professor Isaías falou, aquele equilíbrio. Muito bom. É possível ter sucesso na vida sem conhecimento? O que define esse sucesso? Eu vou falar para você que é impossível. Você pode ter sucesso na vida sem um conhecimento acadêmico. Existe? Sim. A parcela é pequena. Isso acaba se tornando assim, muitas pessoas pegam o 0,0000001% que conquistou o sucesso na vida, né, que cresceu, que se desenvolveu, né, que obteve reconhecimento numa determinada área, sem o conhecimento. Mas volto a dizer, isso é 0,00000000000. Como eu aprendi, né? A exceção não é regra. Nunca, nunca. Porque todo sucesso, e aí, né, o que define esse sucesso? É
a sua conquista, a sua projeção, o reconhecimento social, isso passa por todas as áreas, passa pela área financeira, é claro, passa pela área do bem-estar, né? Do reconhecimento familiar, do reconhecimento social, todas as áreas aí, o sucesso ele está definido nesse campo. E para se alcançar esse sucesso, o conhecimento é imprescindível, gente. Ele pode ser um conhecimento empírico, como a gente acabou de falar, né? Um conhecimento de vida, ok. Agora, o conhecimento acadêmico, como a gente também já acabou de falar, vai contribuir demais para você alcançar esse sucesso. E talvez uma pessoa que alcançou, porque vamos ser bem sinceros, né? Você tem níveis. Você tem níveis. Então, às vezes, a pessoa alcançou o primeiro nível de sucesso. Alcançou sucesso ali, desenvolver um trabalho, tá? Só que ela está no primeiro nível. Ela pode crescer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ela pode se desenvolver muito mais se ela perceber e investir o seu tempo, a sua dedicação na construção de conhecimento. E a verdade é que ela só vai continuar progredindo, melhorando, alcançando níveis maiores de sucesso se ela agregar conhecimento à sua formação, ao seu negócio, aquilo que ela está fazendo. Isso vale para qualquer área, tá? Isso vale até para a área familiar. Até eu canso de falar, né, encontro de casais, aconselhamento, curso de casais que a gente ministra aula também, né? Como é importante desenvolver o conhecimento na família. Por quê? Porque a família também precisa de bases sólidas. Então, tem gente que não tem, por exemplo, não busca conhecimento na questão da criação dos filhos. Daqui a pouco está com problema. Vai ter que desenvolver, vai ter que estudar, vai ter que ler sobre isso. Eu lembro de um amigo que me contou uma experiência que ele teve baseada nessa questão do conhecimento na criação de filhos. Olha onde a gente está chegando, hein, Felipe? Como é que a conversa vai alcançando níveis que a gente às vezes nem pensou, né? E ele falou para mim assim, teve um filho e falou que ele pegou um livro para ler sobre criação de filhos e no livro a psicóloga lá de família, né, ensinava que a criança tinha que ser colocada no berço e tinha que deixar ela ali. A criança não deveria dormir com os pais, né? Então, ele preparou o quarto, ele com a esposa, e botava a criança. E aí, no livro, a psicóloga ensinava que, olha, na primeira semana, a criança vai chorar muito, e ela suporta, aguenta, deixa ela chorar, ela vai acabar dormindo. Na segunda semana, ela já vai chorar menos, não se desespera, não. Aguenta aí, segura o coração, né? A mãe, o pai, porque a criança está chorando, já quer ir logo lá, deixa ela chorar um pouquinho que ela vai dormir. Uma batalha. E na terceira semana, ela já vai deitar, só vai chorar um pouquinho, mas na quarta semana, você vai botar ela no berço, ela vai virar e ela vai dormir. E ele falou para mim assim, meu amigo, eu fiz exatamente aquilo que o livro estava falando e deu certinho. Deu certinho, né? Então, aí observa, tem um monte de família que passa um sufoco tremendo com o filho por conta disso que eu acabei de falar, né? Talvez alguém que esteja aí assistindo até se identifique, porque essa é uma questão muito comum. E o conhecimento, esse meu amigo, ele é muito, muito estudioso, ele, quando foi ter o filho, ele começou a estudar. E aí ele pegou esse livro e falou, olha, vamos fazer dessa forma aqui, pesquisou, viu muitos testemunhos sobre isso e deu super certo na vida dele. Então, você vê que até na questão familiar, estou dando um exemplo tão pequenininho, né? Tão específico, tão pontual, mas até nisso o conhecimento ajudou, né? Para que ele tivesse sucesso na criação dos filhos, no casamento dele, para que a vida dele não se tornasse um estresse. Então, sem dúvida, o conhecimento é imprescindível para ter sucesso. O que às vezes acontece nesse 0,00001 de exceção aí é que um início de sucesso se dá sem um conhecimento muito estabelecido, mas até ali tem um conhecimento inicial, tá? E para continuar progredindo, não se esqueça que a questão do sucesso é uma progressão na vida, ela não é para você estagnar, é para você se desenvolver cada vez mais, e isso alcança todas as áreas,
Área pessoal. Pessoal, não é nem familiar. Você com você mesmo, né? Área familiar, você com a sua família. Área profissional, área ministerial. Área ministerial, né? A gente, quem tem aí ministério, né, desenvolve ministério, qualquer que seja o seu ministério, louvor, criança, pregação, pastorado, evangelismo, qual seja o seu ministério, você precisa aprimorar o conhecimento para que o seu ministério alcance um sucesso maior. E aí, gente, tem gente que tem muito problema com essa palavra sucesso, né? Por isso que eu botei aí o que define esse sucesso, né? O que define esse sucesso é alcançar o reconhecimento, a alegria, né? Alcançar o bem-estar, né? Você se sentir satisfeito com aquilo que você está fazendo e ter o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta do trabalho que você está desenvolvendo. E é importante também citar, Isaías, que o conhecimento ele se atualiza, né? Como o senhor falou sobre a parte da criação de filho, eu lembro muito, né? Graças a Deus, minha família são pessoas que sempre estudaram, minha mãe, minha avó, meus avós. Então, assim, a gente não teve muito problema com isso. Mas a gente escutava muita gente com criação de filho falando coisas. Ah, porque minha avó fazia assim, eu fui ensinada assim. Mas desse jeito agora já foi mostrado que não funciona ou é errado. Então, por isso que é importante você ter o conhecimento, você estudar sobre aquilo como fez o seu amigo, porque você, senão, vai continuar passando e fazendo aquela informação, criando aquilo ali, e quando você vai procurar alguém que está se aprimorando no conhecimento, você vai ver que aquilo que você fez é errado. Já foi comprovado que não funciona mais porque fizeram a pesquisa, porque se especializaram, criaram outros livros. Então a gente não pode ficar só naquele estagnar, né, o conhecimento para que a gente não erre dessa forma. Isso também na profissão, em qualquer área da nossa vida, né? Eu só peguei esse exemplo aí muito bom que o senhor falou, para que não venha ter outros problemas porque não quer se atualizar. E aí você fica trazendo aquela forma errada que já passou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito bom. Quem tem mais responsabilidade social? Quem detém conhecimento ou quem não o busca? Sem dúvida que quem detém o conhecimento tem noção dessa responsabilidade social que ele tem. Todos nós temos responsabilidade social. A sociedade como um todo, ela se desenvolve a partir das pessoas que a compõem, tá? Então, quem não busca o conhecimento também tem responsabilidade social, só que ele não tem consciência disso. Esse é um ponto muito interessante, Felipe, porque as pessoas, de modo geral, elas têm a tendência, e eu vou me incluir também, né? Nós temos a tendência de cobrar um posicionamento social, mas parece que ele é responsabilidade de outras pessoas, né? Um crescimento, um amadurecimento, um alcance social, uma vida melhor. Porque quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de vida, né? Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você desenvolve a sua vida. E parece que essa responsabilidade social, ela é de todos e, ao mesmo tempo, não é de ninguém, não tem dono, né? E a verdade é que todos nós somos responsáveis, somos socialmente responsáveis. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem um impacto social na melhoria do lugar onde nós moramos, na melhoria do local onde nós trabalhamos, né? O desenvolvimento de uma empresa. E muitas pessoas não têm essa consciência, não têm essa percepção, né? A pergunta ela é interessante para a gente pensar a nossa participação
dentro desse desenvolvimento social. Nosso país, por exemplo, né? Nós hoje vivemos aí uma situação de crise recessiva, inflação aumentando, projeções que cada vez mais mostram que lá na frente nosso déficit orçamentário vai estar maior, né? Ou seja, vamos ter uma vida mais difícil no futuro. Então, agora, quem tem mais, quem detém conhecimento ou quem não o busca, que tem essa responsabilidade social? Os dois têm. Só que quem tem o conhecimento, ele tem essa consciência, essa percepção, que quem não busca o conhecimento não tem. E aí, onde vem uma grande, um grande upgrade para quem busca o conhecimento. Ele tem mais chance de tanto contribuir socialmente, quanto para a melhoria da sua própria vida, entende? Porque, como ele está, eu dei um exemplo aqui, né? O conhecimento do que hoje os economistas falam sobre a nossa situação econômica atual e a situação econômica daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Então, esse conhecimento, ó, quem detém o conhecimento, eu tenho responsabilidade social sobre isso? Claro que eu tenho. Então, eu tenho que agir de forma a que isso venha melhorar. Eu sou uma formiguinha, não sou ninguém nesse contexto, né? Cada um de nós. Só que o trabalho de formiguinha é muito importante. Então, saber como agir, cada um agir dentro desse contexto, vai trazer melhorias para todo o país, para toda a nação, para todas as pessoas. Isso é responsabilidade social. E, ao mesmo tempo, isso vai fazer diferença na minha vida, na minha família, no meu microcontexto. Então, aqui a gente está falando de macro e de micro. Então, todos são responsáveis. Agora, a grande diferença é que quem não busca o conhecimento, ele não tem essa percepção de responsabilidade social. Ou seja, ele não contribui para o desenvolvimento do seu país, da sua nação, para a melhoria, porque falta nele conhecimento. E acaba que, no final da história toda, ele também é prejudicado, porque quando ele age de forma a uma construção social, uma melhoria de todos, ele também é ajudado, ele também melhora, porque ele vai ser alcançado por essa construção. Está entendendo o que eu estou falando? Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, mas a base dela é simples. Qual é a base? Quando eu tenho conhecimento, eu ajo de forma a contribuir para a melhoria da minha própria vida, da minha família, e dessa forma, com responsabilidade social, né? Porque tem gente que vai trabalhar dentro de um aproveitamento egoísta das situações, não é esse o caso, com responsabilidade, eu estou contribuindo também para o crescimento da minha nação. Então, é importante demais a questão do conhecimento para que um país venha progredir. Eu poderia dar um outro exemplo do que está acontecendo aí na realidade socioeconômica do mundo. Então, a gente está vivendo aí também uns momentos de turbulência dentro do mundo todo, entre as Tarifaço, né? Tarifaço. O Trump está animado. A coisa está pegando fogo no mundo. Aí tem gente que é alienado, não está sabendo de nada, não lê nada, não busca informação de nada, não tem posicionamento de nada. Essa pessoa, ela não buscou o conhecimento, ela continua tendo responsabilidade social? Continua assim. Só que no lugar de fazer com que a sua vida, a sua família, o seu país e até uma situação, vamos colocar, nós estamos aí todos inseridos no mesmo globo terrestre, né? Até nisso eu vou contribuir, volto a falar, formiguinha que eu sou, né? Mas cada formiguinha aí tem uma participação. Então, se a pessoa tem conhecimento disso, se ela está buscando essa informação, se ela está por dentro, ela se posiciona de maneira mais coerente. Eu digo que a educação, e aí a educação é o conhecimento, ela gera responsabilidade. Eu dou aula de educação cristã, né, na graduação. É uma das matérias que eu leciono. E um dos tópicos que eu
trabalho com os alunos é exatamente esse. A educação, o conhecimento, geram responsabilidade em nós, né? Então, eu preciso cada vez buscar mais o conhecimento, porque para que eu possa compreender essa responsabilidade social que está sobre os meus ombros. Eu não vivo sozinho no mundo, não estou isolado das outras pessoas. Cada decisão, cada ação, cada omissão minha tem uma influência, mesmo que seja pequena, porque, né, eu sou um no meio de uma multidão, mas também influencia o todo. E isso é responsabilidade social. É importante enfatizar, né, de forma até assim, que a responsabilidade social, na verdade, ela é importante em várias áreas, né? Mas a partir do conhecimento, nós nos protegemos de ter problemas financeiros, né? Já que a gente está comentando sobre a parte econômica, né? As previsões, de acordo com os especialistas, é que o Brasil, até final do ano, pode ter uma recessão. Então, esse exemplo. Se eu tenho essa informação, o que eu faço? Eu começo a parar de gastar em coisas que eu estava gastando do ano passado, né? Vamos dar aqui um exemplo, para que eu possa me programar, guardar um dinheiro mais do que de repente eu já tenha, para que eu não tenha problema lá na frente. Então, olha, olha a importância do conhecimento, né? Para a gente poder se proteger e proteger a nossa família. Isso aqui é como você falou, a gente é uma formiguinha, mas você pode ajudar aí o teu irmão, teu amigo, teu filho, sua família, para você poder trazer essa informação, se o assunto for pertinente, essa pessoa não tiver esse conhecimento. Então, é importante enfatizar que é sempre bom você conversar com as pessoas, né? Agregar conhecimento para que ela possa, se ela for te escutar, ela se proteger também sobre isso. Muito bom. Vou pular aqui algumas e vamos, que eu escolhi aqui, acho muito interessante. Conhecimento é poder? Você concorda com essa afirmação? Por quê? A gente está falando o tempo todo sobre isso, né? Sem dúvida que sim, né? A pessoa que detém o conhecimento, ela está numa posição privilegiada, ela está acima das outras pessoas, isso é poder, né? Ela tem uma condição de tomada de decisão muito superior. Você acabou de dar um exemplo aí, né, em cima dessa questão econômica que a gente está trabalhando, que a gente falou, que é você fazer escolhas melhores a partir do conhecimento. Então, conhecimento é poder. Conhecimento é poder de tomar melhores decisões, conhecimento é poder de você poder desenvolver mais a sua vida, alcançar lugares mais altos. Você pode observar, as pessoas que ocupam posição de destaque, elas desenvolveram um conhecimento que as colocou naquela posição. Pessoas que não se importam com o desenvolvimento do conhecimento, dificilmente elas alcançam posição de destaque. Isso aí. Realmente, o conhecimento ele é poder porque você vai estar num outro nível comparado a outra pessoa que não detém. Isso é realmente muito E a gente relevante. pode ainda incluir aí, Felipe, essa questão da influência, né? Hoje a gente tem os influencers aí o tempo todo. Então, o que acontece? Quem tem mais conhecimento, ele acaba exercendo mais influência sobre as outras pessoas. E isso é poder, né? Infelizmente, hoje nós vemos aí uma realidade de pessoas cujo conhecimento é precário por conta da internet, né, dessa abertura, influenciando outras pessoas, e porque essas outras pessoas têm um conhecimento ainda menor do que essas pessoas que influenciam sem conhecimento, acaba gerando um problema sério. Então, assim, eu gosto de enfatizar que eu, uma vez até conversando com uma pessoa muito próxima, né, ela viu um curso na área financeira, né? Aí falou: Olha, Felipe, que legal esse curso, fulano de tal tá dando esse curso.
Aí eu fiz a seguinte pergunta, porque essa pessoa que estava dando o curso era uma pessoa de influência, de relevante na internet, né? Bem conhecida, até no meio gospel. E aí eu perguntei assim, qual é a formação dela? É isso E aí. aí ela parou e pensou assim, eu não tenho ideia, Felipe. Eu falei, então, pesquise e depois a gente conversa. E quando ela voltou para comentar sobre o assunto, ela ficou estarrecida. Por quê? Porque as pessoas colocam aquela imagem, passam aquele conhecimento superficial, só porque aquela pessoa tem um nome na internet e ela não tinha currículo para dar aquela informação e aquele curso. Então, por isso que eu vejo que é perigoso, né? Como o senhor está falando, porque eu sou influencer, tá, mas eu conheço essa área, eu tenho domínio nessa área, eu tenho autoridade, né? O nosso pastor Silas fala, você tem autoridade pastoral para falar sobre esse assunto? Ou teológico, né? Deus te colocou nesse conhecimento, você estudou sobre isso, porque senão a gente se torna um achismo. Ah, eu acho. Não, você não acha. Você tem que saber se aquela informação, porque hoje, né, assim como nós estamos aqui na internet, né, eu estou entrevistando aqui, para quem de repente chegou agora, um professor, um mestre, um diretor de uma faculdade, por isso que ele está falando sobre conhecimento, é importante você saber quem está falando, quem realmente está dando essa informação. Porque eu estou aqui como entrevistador, mas o senhor está como uma pessoa dando a informação correta do poder do conhecimento. Então, aqui é só um exemplo, porque você pode entrar num canal, ele pode estar um canal enorme, cheio de inscritos, a pessoa com conhecimento falando ali de várias coisas e ela não tem domínio sobre aquele conhecimento e depois você vai passando, porque é aquilo que a gente fala. Quando acontece uma coisa boa, ninguém cita, mas quando acontece uma coisa ruim, você vai falando para todo mundo porque você fica com raiva do problema que você arrumou. Então é importante você conhecer qual é o currículo, o que essa pessoa conhece. Por isso que a gente falou sobre o conhecimento acadêmico. Se uma pessoa tem diploma, ela está capacitada para falar sobre aquilo. Então é importante enfatizar isso, né? E você vê como é que o seu conhecimento ajudou essa outra pessoa, né? Você falou para ela, olha, quem é? Você pesquisou, porque as pessoas hoje não pesquisam. Pesquisa. Elas Não são pesquisa. levadas, né? Muitas pessoas. E quem tem o conhecimento, nessa pergunta, conhecimento é poder? Você concorda? Conhecimento é poder até nessa situação de se defender. Ou seja, de negar alguém te influenciar porque você já percebeu que essa pessoa não tem a capacidade necessária para te orientar, te instruir nessa área. Vamos lá. A ignorância pode ser uma bênção? Em que situações? A única ignorância que pode ser uma benção, vou falar para você, é a ignorância do pecado, né? A É, ignorância de não saber a maldade. Se a gente volta lá no porque dessa pergunta interessante, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque se você voltar lá no Gênesis, né, Adão e Eva não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você, poxa, mas não podiam comer da árvore do conhecimento, eles tinham que ser ignorantes nessa área. Sim, a ignorância pode ser uma bênção quando se trata de um conhecimento que vai te levar para o erro, para o pecado. Então, ali, eles não deveriam comer, eles não deveriam ter o conhecimento da maldade, né? Então, esse conhecimento não é bom. Aí, nesse ponto, a ignorância é uma bênção, né? Você não se envolver, não gastar o seu tempo buscando informação que não agrega nada, que só te leva para o mal. Vou te dar outro exemplo, quer ver? Fofoca. A ignorância das fofocas é uma bênção, meu irmão, porque a fofoca não leva para nenhum lugar bom, só leva para desgraça, só leva para problema, confusão. Então, nesse ponto aí,
a ignorância é uma bênção, tá? Que você gaste o seu tempo, que você invista o seu tempo num conhecimento que verdadeiramente agrega, que te santifica, que te faz crescer, que te ajuda nas suas situações do dia a dia, a resolver problemas, mas aquilo que só vai te atrapalhar, seja ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer, né? De ignorar, não quero saber disso, tire do seu... Tem gente que gasta tanto tempo com bobagem, né? Hoje, isso aqui, vou falar de novo, isso aqui é um perigo, né? A pessoa gasta horas ali assistindo vídeo que não serve para nada, que é bobeira, e o pior, às vezes, né? Vídeos e informações que estão denegrindo outras pessoas. Então, disso daí, seja ignorante. Joga isso fora, se concentra naquilo que é bom, se concentra naquilo que te faz crescer, tenha objetivos claros, objetivos que vão te fazer progredir na vida. Isso aqui é importante. É importante enfatizar que a fofoca nunca é completa e nunca é saudável, né? É um dos pontos que eu... Não, e a gente hoje está cheio disso por aí, né? Isso sempre existiu. Só que hoje o acesso se tornou muito fácil, porque todo mundo tem na sua mão ali um canal de informação e de conhecimento, só que tem informação e conhecimento que não são bons. Então, isso aí você ignora, isso aí você joga fora. Você vai estar sendo abençoado em não dar atenção a essas coisas. É isso aí. Qual a diferença entre a sabedoria e conhecimento? Ah, essa pergunta é boa demais, hein? Essa pergunta é importante, porque o conhecimento ele está ligado à parte conteudista, né? Está ligado ao que você desenvolve enquanto saber das situações, das coisas. Você tem um conhecimento, assim, vou fazer uma comparação para tentar explicar, né? É uma prateleira ali, uma estante cheia de livros. Aquilo ali é conhecimento. Então, na sua mente, aqueles livros estão aqui todos organizados. Então, você tem conhecimento da área de história, de economia, de linguagens, de matemática, conhecimento bíblico. Então, isso tudo é conhecimento. Importante, muito importante. Agora, a sabedoria é como você usa esse conhecimento. Como você pega tudo que você sabe e trabalha na sua vida diária, no seu dia a dia. E aí, sabedoria tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões, tem a ver com ações, com reações. Então, é o que faz a sua vida funcionar, tá? A sabedoria, ela está ligada à vida prática, ao nosso dia a dia, né? O que eu vou decidir, como é que eu vou agir, como é que eu vou reagir. Isso é sabedoria. Há uma ligação entre sabedoria e conhecimento, tá? A pessoa que desenvolve um conhecimento bom, ela vai ser uma pessoa mais sábia. A pessoa que não desenvolve um conhecimento bom, ou ela vai ficar estagnada, ela vai ter atitudes que não vão trazer um benefício para ela, como seriam atitudes sábias, ou pior, ela vai ter atitudes que vão trazer para ela problemas na sua vida. Então, há uma ligação entre conhecimento e sabedoria. Mas entenda bem, né? Qual a diferença? Conhecimento é um saber organizado de diversas áreas. Eu falei, história, matemática, geografia, línguas, né? Linguagens de modo geral, conhecimento bíblico, isso tudo é conhecimento, você sabe. Agora, quando você coloca isso em prática, aí você está no campo da sabedoria. Eu vou falar uma coisa aqui, Felipe, sobre esse assunto, que nós encontramos, sim, pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. Porque são coisas diferentes. Eu disse que o conhecimento ele vai impactar, sim, na sabedoria. Porém, nós encontramos pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. Não agem
no seu dia a dia de forma adequada, né? As pessoas, porque isso tem muito a ver com o desenvolvimento do caráter e também da personalidade. A personalidade é outro assunto interessante de debater. A personalidade, ela é inata, né? Ela vem com você. Cada um de nós tem uma personalidade. O caráter, não. O caráter, ele é desenvolvido. O caráter, ele é trabalhado. O caráter, ele é aperfeiçoado. Tem ali alguns pesquisadores, psicólogos, inclusive, que falam um pouco de um caráter que nasce com a pessoa. Mas isso é trabalhado, isso é ensinado, isso é corrigido. Se a pessoa tem atitudes erradas, né? Caráter deturpado, caráter ruim, a gente tem como corrigir isso e ensinar o certo para essa pessoa. Então, a sabedoria tem muito a ver com a questão da personalidade, que nasce contigo, mas que também pode ser trabalhada. Personalidade, então, é mais fácil de trabalhar do que o caráter, na minha análise, e isso vai impactar a sua vida. A questão como você se relaciona, as decisões que você toma, as reações. Eu gosto muito de pensar nas reações, porque as ações você planeja, as reações você não planeja. Então, na hora que vem ali, como é que você reage? Então, a reação mostra muito mais quem você é do que a própria ação ou a omissão. Tá? E isso está no campo da sabedoria. Como eu disse, existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. E existem pessoas que têm uma vida sábia, né, a partir, não vou dizer que não tem conhecimento, talvez ela não tenha esse conhecimento organizado que nós estamos falando, conhecimento acadêmico, mas ela tem um conhecimento de vida, é a experiência de vida que ajuda essa pessoa a tomar decisões mais sábias no seu dia a dia. Muito bom. Pastor Isaías, meu amigo, foi um prazer, tá? Fazer essa live aí com o senhor. É uma honra, tá? Eu vou deixar aqui, antes da gente finalizar com uma oração, que isso é sempre importante, o contato dele aqui novamente. Se você quiser tirar dúvida, ele é diretor, para quem chegou aí no finalzinho, não conseguiu assistir desde o início, tá aí o contato dele. Ele é diretor da Faculdade Vitória em Cristo. Ele vai ter o maior prazer de responder pelo WhatsApp sua dúvida, tá? Ele às vezes demora um pouquinho, porque muita gente procurando ele, tá? Então tem um pouquinho de paciência, mas o contato dele está aí, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer curso. E você também pode entrar no site, tá? O site está aí, ó, faculdadevitoriaemcristo.org. Tá? E também o Instagram dele, Prof. Isaías JR, de Júnior, Isaías Júnior. Então, se você quiser qualquer informação, tá? Tem um contato dele, vou deixar aqui novamente, estou aqui fixando, porque são cursos espetaculares, são cursos também que tem um preço bem acessível, que são online, tá? É EAD, e ele também, como ele falou, ele é coordenador de um polo da Cruzeiro do Sul. Então, se não tiver na Faculdade Vitória em Cristo, vai ter na Cruzeiro do Sul, tá bom? Pode fazer seu encerramento aí e sua oração aí para abençoar nossas vidas. Meu amigo, eu agradeço a oportunidade, poder educar é a minha missão. Ensinar, ajudar, orientar, mentorear. Então, me coloco à disposição aí, quem precisar, quem quiser alguma ajuda, alguma orientação, aconselhamento, tanto na área ministerial, bíblica, quanto na área profissional, pode conversar comigo, porque esse é o meu chamado, né? E eu tenho vivido para cumpri-lo. E agradeço a você, meu amigo, privilégio podermos estar juntos aqui realizando. Espero que tenhamos outras oportunidades. Com certeza. Importante para levar conhecimento para o povo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo precioso em que falamos, ó Deus, de assuntos tão relevantes para a vida dos teus filhos. Abençoa cada um, suas famílias, trabalho, ministério, que a tua boa mão esteja sobre cada um que está participando, assistindo esta live. Abençoa o pastor Felipe, também sua casa, o seu ministério. Conduz-nos, Senhor, segundo a tua vontade, em segurança. No nome de Jesus.
Amém. Pessoal, só para finalizar aí, antes da gente terminar aí esse vídeo, não deixe de compartilhar, tá? Compartilha, curta, tá bom? E comente se você tiver alguma dúvida, eu vou tentar repassar aí para ele, para que ele possa te ajudar. Um grande abraço aí, até mais.